Meu nome é Luciana e eu venho aqui hoje com mais uma dica de pintura. Eu trouxe aqui para vocês um aplicativo onde a gente consegue gerar algumas paletas de cores. Bem, como é que funciona esse aplicativo? Eu vou alterar aqui do meu lado esquerdo as posições de cores que eu desejo. Bem, na aula passada a gente trabalhou com misturas de cores primárias. Então nós temos aqui, ó, se eu mexer aqui, ó, eu posso posicionar aonde eu quero. Então eu vou colocar exatamente onde está mais claro aqui, que seriam as cores da impressora. Onde eu tenho o amarelo limão, o magenta e o azul ciano, né, o cerúleo. Então, esse aplicativo, ele consegue mostrar pra gente como funciona o ciclo cromático. No meu RGB, quando eu caminho para o centro, eu estou acrescentando um pouco mais de branco, né, clareando a minha cor. Já no RYB, que eu vou alterar aqui agora, eu tenho o ciclo cromático. Então eu vou posicionar novamente, né, o meu triângulo aqui, aonde eu tenho o amarelo limão, o azul e o vermelho. Então, nos ciclos cromáticos, em vez de usar o magenta, a gente utiliza o vermelho. Então, aqui não é as cores da impressora, é as cores padrão. Quando a gente vai fazer misturas de cores, eles utilizam o vermelho em vez do magenta. E o azul, por exemplo, aqui o azul ultramar. Bem, você pode criar ciclos cromáticos com qualquer cor de amarelo, com qualquer cor de azul, com qualquer cor de vermelho. Por que eu prefiro utilizar o magenta? O magenta para o vermelho, o amarelo limão e o azul fitalo. Bem, primeiramente eu escolho as minhas cores quando elas são transparentes e quando elas têm apenas um pigmento e permanência boa. Então essas são as características que eu considero relevantes para escolher tintas. Então, se você tem um amarelo limão com apenas um pigmento, um magenta com apenas um pigmento e o azul, seja ele cerúleo, ultramar, fitalo, com apenas um pigmento, você pode produzir o ciclo cromático com eles. É possível desenvolver vários ciclos cromáticos. Então, dependendo do tom de azul, dependendo do tom de vermelho, dependendo do tom de amarelo, você vai produzir ciclos cromáticos diferentes. Para a gente entender um pouquinho melhor desse aplicativo, a gente está aqui, ó, no seu lado esquerdo, temos aqui várias opções de escolha de cores. Então vamos lá. Quando a gente coloca cores opostas, a gente está falando de cores complementares, tá? O que significa isso? Se eu quiser escurecer o meu vermelho, eu preciso adicionar um pouquinho de verde. Se eu quiser escurecer o meu azul, eu preciso colocar um pouquinho de laranja. E aí a gente consegue fazer as sombras. Então, com as cores complementares, a gente consegue fazer as sombras das coisas que a gente está pintando, de uma fruta. Então, assim, se a fruta é vermelha, eu preciso colocar um pouquinho de verde para fazer a sombra dessa fruta vermelha. Se a fruta é laranja, eu preciso colocar um pouquinho de violeta, de roxo, para poder fazer a sombra desse laranja. E assim sucessivamente, tá? Então, assim, a gente vai escolhendo as cores de acordo com o que combina e o que não combina. Por exemplo, quando a gente quer fazer uma paleta de cores que combina, geralmente a gente utiliza cores análogas, né? Cores próximas umas das outras. Então, a gente utiliza cores assim, quero usar 3 cores. Então, eu posso, o que combina com o meu azul? Então, o que combina com o meu magenta? Para poder fazer um degradê. Por exemplo, às vezes eu quero fazer um céu, mas eu não quero que meu céu fique esverdeado. Porque aqui, tá vendo? Próximo do azul já tem um verde. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que proteger essa cor de alguma forma. Eu tenho que fazer uma transição para o violeta, para na hora que eu colocar o amarelo, esse amarelo chegar próximo do laranja, caminhar para o violeta e depois chegar no azul. Porque se o azul encostar com o amarelo, ele vai ficar verde. Então, assim, a gente consegue entender um pouquinho mais do que a gente pode utilizar e o que a gente não pode utilizar. Entende?
Esse programinha é bem interessante. Por exemplo, o que significa no seu lado esquerdo RYB? R é red, Y é amarelo, né, que é yellow, e B é blue, de azul. Então, na verdade, a gente está utilizando vermelho, amarelo e azul nesse ciclo cromático. Já o RGB, a gente usa magenta, amarelo, limão e ciano. À medida que eu vou caminhando para o centro, os meus tons vão ficando cada vez mais pastéis. Então, na verdade, aqui eu estou acrescentando branco. Então, aqui bem na pontinha é a cor sem branco, e aí eu vou acrescentando branco e a minha paleta de cor vai alterando, vai mudando, ficando cada vez mais pastel. Então, assim, o branco serve para clarear as cores. Então, vamos ver aqui nos tons de verde. Eu vou aproximar para o centro e eu vou adquirir essas colorações, essas tonalidades. Tá vendo? Aqui do meu lado direito é possível ver a paleta de cores se formando cada vez mais pastel. Bem, é um aplicativo gostoso de trabalhar e para a gente ir conhecendo melhor as cores. Então aqui, para a gente formar uma paleta de cores, eu vou alterar aqui no meu lado esquerdo e vou colocar mais cores. Eu quero utilizar mais cores na minha paleta. Então eu tenho aqui, ó, eu posso alterar para cá as tonalidades de cores que eu quero usar, se mais pastéis, se menos pastéis. Então, assim, tem diversas formas de você combinar as cores, e o que você gosta, você pode salvar, tá? E montar sua paleta de cores. Então, você pode ir alterando e formando com mais cores ou menos cores a sua paleta. Ok? Lembrando sempre que as cores opostas, elas geralmente são utilizadas para escurecer as cores que você está utilizando. No caso aqui, se eu estiver utilizando magenta, eu utilizo o verde para escurecer o magenta. Então, aí eu posso também pegar aqui para ficar mais fácil, que é essa primeira aqui, onde eu posso escolher aqui a cor que eu desejo e qual que é a cor que eu tenho que utilizar para escurecer, ok? Aí depois que baixar o aplicativo é só brincar que você vai ver que é fácil de aprender. A dica de hoje, no próximo vídeo eu trago novidades. Obrigada!